Olá, estamos iniciando mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TV CBH. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira. Estamos já em tempos natalinos, adventos, ventos natalinos soprando. Então, hoje nós escolhemos entrevistar aqui uma pessoa especial que está cumprindo uma missão muito sublime aqui na capital de Belo Horizonte. Trata-se do Tio Maurício, Maurício Alves Pereira, batizado pelos menores de rua como Tio Maurício. Tio Maurício, bem-vindo aqui no programa Palavra Ética. Obrigado, meu irmão. Com muita alegria, viu? Com muita alegria. Foi um prazer muito grande. Encontrar um irmão muito querido aí. Né? Eu já vim te convidando há uns 6 meses, mas você é tão bom samaritano, tem que ficar cuidando e socorrendo e tudo, mas encontrou a brechinha do tempo, né? Que beleza. Tio Maurício, né? Maurício Alves Pereira, né? Nasceu na cidade de São Paulo. Segundo ele, em 1979, atravessou uma noite escura e em 1980 tomou uma opção fundamental de vida. Conte para nós um pouquinho como é que foi essa história, um pouquinho a retrospectiva da sua vida. Bom, quando chegou 80, veio como algo muito forte, com um vento, não é? Você estava na capital de São Paulo. São Paulo. E então decidi dar um salto no escuro, de ir viver no meio dos mais pobres. E coincidentemente me chegou uma carta de um amigo me convidando para ir a Maringá, Paraná, norte do Paraná, para trabalhar com meninas empobrecidas, através de uma iniciativa do Lions, a chamada Colmeia Menina de Maringá, que estava praticamente acabando. Então, comecei em Maringá e eu que pedi, inicialmente, que me arrumasse uma bicicleta para eu poder ir às periferias distantes, encontrar as famílias e ver de onde vinham essas meninas, filhas de boias frias, algumas catavam papelão na rua, e ali começamos, não é? Um trabalho também de encaminhamento ao mundo do trabalho, de buscar assim novas possibilidades para estas famílias tão empobrecidas. Mas aí eu fui tomado de um momento mais forte de viver numa favela em Curitiba. Então entreguei a escola a uma pessoa muito especial, né, uma socióloga que assumiu essa escola com mais competência e uma pessoa mais preparada do ponto de vista da pedagogia. E lá fui viver com os pobres. Isso numa favela em Curitiba, no Paraná. Paraná. Curitiba, encostado à PUC, a Pontifícia Universidade Católica, administrada pelos maristas. Não é a favela do Capanema não, né? Vila Pinto. A Vila Pinto. Exatamente, Vila Pinto. E ali comecei a viver, cheguei pedindo uma acolhida. E é claro, isso traz muitas desconfianças, mas uma família muito pobre, papeleira, que me acolheu para eu dormir num depósito de papel. E uma vila sem água, sem luz, não é? Com abuso da polícia truculenta, desrespeitosa, e isso até me trouxe um certo desconforto, porque fui chamado a entrar no camburão. Mas depois tudo voltou, vamos dizer assim, ao normal. Mas para mim, essas experiências foram também me introduzindo mais no mundo dos pobres, dos assim chamados à beira do caminho, os Bartimeus da história. E isso produziu um efeito em mim no sentido da compaixão, no sentido de me fazer mais junto. Isso me fez mais mergulhar nessa realidade
tão desfigurada e tão pouco respeitada, o que eu senti lá em Curitiba. E também sentindo que era tão importante que a igreja estivesse mais junta. E pude sentir que em alguns pontos da cidade a igreja estava mais junta dos pobres. Isso era o ano de 1980 ainda. Isto já 81. Isso já 81, né? E em 82 eu vim já como andarilho. Foi o momento da minha opção de deixar a vila, porque já tínhamos conseguido água, luz. Então senti que queria dar mais um passo. Me juntar aos andarilhos de estrada, conhecer essa realidade. E aí vim parar em Belo Horizonte. Veio a pé de Curitiba a Belo Horizonte? Né? Vai e tudo. E fui conhecendo as estradas, conhecendo o sofrimento do povo. E em Belo Horizonte, porque na verdade eu ia para o Bolsão da Seca no Nordeste. Eu estava indo para o Bolsão da Seca, para viver no Bolsão da Seca. Não é? Não sabia se seria no Ceará, se seria na Paraíba, mas ia passar por João Pessoa, onde tem as fraternidades dos irmãozinhos de Charles de Foucault. Meus amigos, do tempo da ditadura, em 67, lá em São Paulo, onde eu acompanhei o sofrimento dos irmãozinhos, fraternidade invadida, irmãozinhos presos, né? Isso então, eu ia lhe perguntar, tio Maurício, se a espiritualidade, o testemunho e o exemplo de Charles de Foucault influenciou muito, a sua caminhada, e está influenciando. Sem dúvida, me tocou muito. Duas, assim, eu diria, dois movimentos que me tocaram profundamente nas minhas escolhas. Foi as fraternidades Charles de Foucault e Mahatma Gandhi. Né? Teve assim, foi bem impactante na minha vida a espiritualidade da não violência gandhiana. Né? E isso depois, para mim foi importante, mesmo lá em Curitiba, né? O sentido da não violência, né? E depois tive pessoas que foram chegando na minha vida, como Domingos Barbé, né? Também da não violência. Mas quando eu cheguei a Belo Horizonte... Você chegou aqui em 1982. Em 82, e na época de finados. Cheguei, chovia, e vi muita gente na rua, e a pergunta que ficou muito forte para mim: quem são estas pessoas? Como elas chegaram aqui? Por que elas estão aqui? Por que estão desse jeito? Quem são estes que são meus irmãos? E você que estava planejando para ir para o Bolsão da Seca no Nordeste, falou, o Bolsão da Seca é aqui mesmo. E aí veio o discernimento na hora. Se você quer saber deles, se faça um deles. E nesse momento, um discernimento, para mim, imediato. Não precisou de eu ir fazer retiro para pensar sobre o assunto. E aí você começou a morar nas ruas. Aí eu comecei, imediatamente. Adotou as ruas de Belo Horizonte como sua casa. E eu quis viver essa experiência como Abraão, que passou de acampamento em acampamento. Então eu quis ficar em vários pontos da rua para conhecer melhor como vivem esses irmãos, né? Como que eles são olhados, como eles são sentidos, se eles são percebidos, de que maneira são. Né? E como, na perspectiva da fé, no segmento de Jesus, como eles são para a igreja local. Se eles são vistos, ou se eles são invisíveis. Se eles entram dentro dessa, vamos dizer assim, dentro desse espaço de acolhida, se são vistos como os irmãos, se isso interessa, né, para a igreja, né, local, se isso está dentro de uma perspectiva de um seio pastoral e tudo isso. Mas o que ficou em mim, nesse tempo de rua, 3 anos e meio vivendo na rua, foi um profundo silêncio. De 82 a meados de 85. Isso, 3 anos e meio. Mas o meu interlocutor era Dom Serafim, na época bispo auxiliar. Então todo mês nos encontrávamos. E sempre ele me pareceu interessado, não é? E eu comunicava, passava a ele todas as angústias das ruas, não é? Toda a situação de um povo que não tem visibilidade.
porque são zeros econômicos, né? Que quando são olhados, né? Quando se interessa no sentido de que nos incomodam, né? Então isso é claro que vai produzindo na gente um sentido de indignação, não é? Bom, e essa indignação ela tem que ter uma repercussão. Então chegou o momento, porque eu via que muitos dos meninos e meninas de rua eram filhos de operários da construção civil que vieram do campo. Fruto do êxodo rural, da ausência de reforma agrária, né? E isto, né? Já trazendo uma história de grandes injustiças, de grandes exclusões. E eu disse, nesse momento, que passo posso dar? Aí eu entrei para a luta política, para o movimento sindical. E aí fui trabalhar de servente na construção civil. Me filiei ao sindicato. Aqui em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte, e a oposição sindical ligada à CUT. E aí então comecei, saí como delegado para o Congresso Nacional da CUT, né? Mas isso aí era os anos 86, 87, mais ou menos? 86, 87. Então era aquela efervescência, já sinalizando que em 88 foi o ano da Constituinte, né? Pois é. A chamada construção da Constituição Cidadã, que foi fruto de um grande movimento popular social em prol dos direitos humanos, né? Então, isso mesmo. Participou nisso. Isso mesmo. Então aí eu até comentei isso, né, com Dom Serafim, porque ele me fez uma pergunta uma vez entre a rua e a vida operária. Disse, bom, foi um momento de discernimento, uma vez que estes meninos que descem das periferias mais pobres, porque aí você também não tem só a questão do mundo do trabalho, mas você tem a questão da habitação, crianças que vivem em lugares insalubres, espaços muito reduzidos, onde não permite que a vida ali possa acontecer com mais liberdade, não é? Com mais lazer, de ser mais lúdica para esses meninos. E muitos meninos, até por questão de violência dentro de casa, de estrutura familiar, buscavam lazer na rua. E na rua, tocado pelos fascínios da rua, se faziam até meninos de rua, e depois fazia da rua uma espécie de lugar da vida, quando a rua é mais lugar da morte, pela violência e por uma série de questões aí que não dá para a gente entrar em detalhes pelo tempo. Não é? Mas então, fiquei na luta política, fiquei no meio operário, na construção civil, não é? Tivemos momentos assim de greve, de puxar greve, tá no comando de greve, como o da Clabin, não é? Mas aí... Tio Maurício, a prosa está muito boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho eu vou provocar para você continuar essa história, tá? Nós estamos hoje aqui no programa Palavra Ética entrevistando Maurício Alves Pereira, batizado carinhosamente pelos menores, as crianças de rua, como Tio Maurício. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar essa entrevista aqui com Tio Maurício nesse tempo de advento, ventos natalinos. Fique aí, voltaremos já já. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. Que é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate
nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética, iniciando agora o segundo bloco. Hoje nós estamos aqui no Palavra Ética entrevistando Maurício Alves Pereira, o tio Maurício, assim batizado carinhosamente pelas crianças em situação de rua. Tio Maurício, no final do primeiro bloco, você estava fazendo continuando a retrospectiva da sua vida, você dizia que após ter vivido 3 anos e meio nas ruas de Belo Horizonte, por volta de 86, você se tornou um servente, foi trabalhar, se tornou um sindicalista, né, na corrente da oposição da CUT, e já é 77, você foi até 87? 87, e aí tive uns problemas de me acidentei. Acidente de trabalho. Isso me trouxe limitações, e aí então me apresentei, né, ao nosso bispo, não é? Nosso arcebispo. Dom Serafim Fernandes de Oliveira. Então, aí é pastoral do menor, nascendo, né? Nascendo. Quer dizer, eu fiquei um pouco na ASA, na Ação Social Arquidiocesana, e logo entrei para a pastoral do menor, já que tinha vivido esse tempo na rua, que conhecia a rua um pouco, né? E então me ofereci a estar com os meninos e meninas de rua, né? Mas no sentido de uma presença. E na Pastoral do Menor da Arquidiocese de Belo Horizonte, você está então já há 32 anos, né? Quer dizer, na pastoral desde 88, quer dizer, tem aí 24 anos, né? 24 anos, né? Então. Há 24 anos. E desde então, né? Aqui em Belo Horizonte desde 82. Quando eu fui viver na rua, que eu fiz por pura graça, né? Vamos dizer assim, das marquises, dos meios fios, o meu banco de universidade e o povo da rua, meus mestres, ali foi para mim a grande experiência, porque o povo da rua me ajudou a ser uma pessoa melhor, mais humana, mais compassiva, mais amorosa, mais respeitosa, mais sensível, mais acolhedora. Não é? Então, nesse sentido, a rua me evangelizou. Não é? E isso... Então, você experimenta que os pobres nos evangelizam. Nos evangelizam. Isso vivi concretamente. Feliz de quem não vive distante dos pobres, pode dizer assim? Para mim, quer dizer, experimentar, porque isso nos remete a Jesus de Nazaré, que 30 anos de Nazaré foi a base do seu discipulado. 30 anos de Nazaré. Ele se tornou um grande escutador da realidade, um grande observador da realidade. Tudo o que ele veio dizer depois foi colhendo no passo a passo, no meio das situações humanas, de exclusão, de negação, de dominação do império, manipulação do templo. Tudo isso Jesus foi vendo, como eram tratados as pessoas, né, os doentes, aqueles que ninguém quer. Como para muitos hoje, né? Quantas exclusões hoje, né? E que se tenta criar mecanismos para manter distanciamento, né, entre os que têm e os que não têm. Né? Mas a igreja de Jesus é a igreja da proximidade. Ô tio Maurício, eu fiquei muito feliz o dia que nosso querido Frei Cláudio Van Baale me mostrou aquele livrinho seu que tem como título
Beijo de Deus, Evangelho da Rua, segundo Tim Maurício. Eu li e fiquei tão feliz e li aquele livro na íntegra lá na Rádio Inconfidência, quando eu fazia lá o programa da Ave Maria. Aí a cada dia eu li um trechinho, né? É um livro que ali está uma série de centelhas divina do que você experimenta na rua. Um livro que foi organizado pelo Padre Paulo Gabriel, né? Um agostiniano, um irmão muito querido, que está querendo mais outro, porque esse esgotou. Conta para nós um pouquinho, o que está ali naquele livrinho, Beijo de Deus, Evangelho da Rua, segundo Tim Maurício? Frei Gilvande, aquele livro é o seguinte, eu apenas sou uma caixinha de ressonância. Aliás, está esgotado, né? A gente precisa de uma terceira edição ou então de disponibilizá-lo na internet, né? Isso, porque não há mais interesse pelas paulinas, né? E, na verdade, ali, eu sou apenas uma caixinha de ressonância, é a vida que fala, é o cotidiano das pessoas, né? Em situações de rua, que busca um espaço de vida, que busca uma moradia, né? São muitas situações ali, né? Tem coisas marcantes ali. Dá para lembrar algumas? Que é assim que você sente, assim, onde a gente experimenta essa presença do reino de Deus no meio do povo? Eu me lembro de uma menina que já foi assassinada, né? Mas ela, uma vez que estava ameaçada, e a Claudineia, que tentei que ela fosse para o Espírito Santo para não morrer, e depois ela voltou tempos depois, e ela me disse uma coisa muito forte quando me viu. Aí ela já tinha o menininho dela e tudo. Ela olhou para mim, depois de alguns anos, e disse uma coisa muito forte. Tio Maurício, o senhor não desiste de nós. Hein? E me lembrei... Não desista de nós. O senhor não desiste de nós. E eu me lembrei de que Deus não desiste de nós. E uma outra jovem que foi recentemente assassinada, eu perguntava para ela, depois de várias tentativas de ajudar a sair da rua, e porque ela também era uma menina que lutava muito, mas também foi muito machucada, em várias dimensões, machucada de mente, corpo, alma, psiquismo. Então eu perguntava para ela, por que será que tio Maurício não desiste de você? E ela me olhou nos olhos, ali na Estação da Vida, na Igreja Santa Efigênia, olhando meus olhos, disse, tio Maurício, o senhor não desiste de mim, porque Deus não desiste de mim. Olha. O Deus de Jesus, o Deus revelado por Jesus de Nazaré, é um Deus que não desiste de nós. E por isso a Igreja de Jesus, inspirada em Jesus de Nazaré, não pode desistir dos que foram confiados a ela. E nisso, a rua, ela me ajudou a mergulhar no sentido de uma igreja encarnada. Uma igreja junto dos pobres e a partir dos pobres. Tem um trocadilho, tio Maurício, você está me fazendo lembrar agora, que a grande obra, né, do grande João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, que inicia dizendo, né, no meio da rua, ruar, o redemoinho, né? E depois me lembra também que a palavra rua é substantivo. A gente fazendo uma certa analogia, em hebraico, na língua hebraica, ruá. E ruá significa o espírito. O espírito. Então parece que assim, a rua é o lugar onde o espírito, a vida circula, né? Onde as pessoas se encontram e onde acontecem também as contradições, as ambiguidades, né? Isso mesmo. A rua, para mim, é interessante. Foram lugares assim de grandes encontros. E eu sinto assim que a rua foi uma riqueza para mim no sentido de que estava aberto a ver estas pessoas que não têm visibilidade. Não têm visibilidade. Elas não são vistas a partir delas. Não são vistas a partir delas. Por isso, não tem uma abertura. Porque na abertura, o que acontece? Acontece o movimento da inclusão. E a Igreja de Jesus, e nós estamos aqui no Advento, né? A Igreja de Jesus é a Igreja da inclusão. Inclusão de todos, porque a palavra forte de Jesus, eu vim para que todos tenham vida. Todos, não é alguns. Não, apenas alguns. Não Isso privilegia. passa por cuidado. Pelo cuidado. Então a Cuidar Igreja de da Jesus é a vida Igreja das do pessoas. cuidado. É aquela igreja que não deixa que as vacas gordas machuquem as magras.
Não pode ser do proselitismo, nem do fundamentalismo, nem do Nem autoritarismo, nem da insensibilidade. Nem da insensibilidade. É pura inclusão. Essa é a igreja de Jesus. Quando nós não estamos nessa dinâmica, nós podemos estar fazendo coisas muito interessantes, mas estas coisas não estão no Espírito de Jesus. Tio Maurício, você já está então desde 79, 80, 32 anos dedicando a sua vida aos prediletos de Deus, que são os menores de rua, e junto com os menores tem também os adolescentes e os adultos. Tem os adultos, né? Quantas mulheres sofridas. E também observo, e tem muita notícia, que além desse livro Beijo de Deus, ultimamente você continua com esse trabalho e é muito convidado também para encontros, palestras e prega-retiros para freiras, padres e os leigos, né? Sim. Essas coisas que você reflete com o povo? Exatamente. É você trazer uma espiritualidade bíblica junto da vida, junto do cotidiano. O cotidiano das pessoas, né? Os dramas das grandes cidades, né? A gente vive numa grande cidade, não é? Mas olhando de onde vêm essas pessoas, né? Essas vidas que não estão dando certo, qual é esse processo perverso que impede de que as pessoas tenham acesso à vida, na sua dignidade, nos seus direitos. Então a gente vai acompanhando e sonha, porque esse é o sonho de Deus revelado por Jesus de Nazaré, uma igreja do cuidado, uma igreja da compaixão, uma igreja samaritana, não é? Uma igreja também que é capaz, a partir do lugar do conflito, do lugar da dor, ser mais profética, mais anunciadora da vida, mas denunciadora de tudo aquilo que é contra a vida, que esvazia a vida, que desfigura a vida. Não é? Então, acho que esses lugares onde se dão, né, as grandes lutas pastorais da mulher marginalizada, vítima da prostituição, pastoral carcerária, pastoral de rua, pastoral da criança, dos meninos e meninas de rua, né? De todas essas realidades, de tantas outras pastorais, movimentos, exatamente nessa perspectiva de que, a partir destes, Deus fala da vida. Deus fala da vida onde ela é negada, onde ela é pisada, porque diz respeito a todos. Tio Maurício, nós temos apenas 30 segundos. Pelo que você está me dizendo, então, eu pergunto, o Natal de Jesus acontece de fato, é na rua ou nas luzes dos shopping centers? Jesus nasceu na calada da noite fora da comunidade. No À beira do escuro, caminho. no escuro e com poucas luzes. As luzes que vinham das pessoas que vinham visitá-lo. A luz que vinha interior. do coração. Jesus ali recebia o calor das presenças. Então nós sonhamos que haja, né, no sentido do Natal, uma proximidade onde se experimenta essas luzes. Ser Calor presença e humano. não apenas dar presente. Presente é presença, é cuidado. Tio Maurício, obrigadão de coração. Meu irmão. Vou convidar você outras vezes aqui para a gente continuar essa Com muita prosa alegria, tão meu vivificadora, ok? Com muita alegria. Ok, entrevistamos hoje aqui no Palavra Ética, né, Maurício Alves Pereira, carinhosamente conhecido, admirado por muitos como Tio Maurício. Obrigadão de coração a você, telespectador, telespectadora, que nos honrou com sua atenção. Obrigadão à direção aqui da TV Comunitária, aos funcionários, e até o próximo programa. E desde já, um Feliz Natal. Sejamos presença de Deus no mundo. Um abraço.